Descubra no segundo trimestre de 2021 lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Conheça sobre o propósito dos dons, os dons de revelação e poder, o ministério de profeta, evangelista e pastor, a multiforme sabedoria de Deus e muito mais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre, comentada pelo pastor, escritor e professor Elinaldo Renovato. E nas lições bíblicas de jovens, iremos fundo na carta de Paulo aos Coríntios. Veja sobre o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios e entenda sobre o crescimento que Deus dá à sua igreja. Não perca este trimestre. Estude com as lições bíblicas da CPAD. Adquira em nossa loja virtual cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas com toda a segurança. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido pelo telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, todos da congregação de Maranata e a todos que esse vídeo vai alcançar, graças a Deus estamos aqui para podermos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Na lição retrasada, lição de número 10, nós tivemos o privilégio de poder ministrar a lição que falava sobre cura, e hoje nosso pastor pediu para que a gente pudesse trazer o estudo da ministração da aula, o estudo da lição de número 12, que é a urgência do discipulado. Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre isso. Eu gostei muito do primeiro tema que me foi proposto da aula, que era cura, mas posso dizer que gostei ainda mais desse tema, que é o discipulado, porque graças a Deus nós tivemos um bom ensino sobre esse assunto nos tempos passados, Então, creio que o pouquinho que a gente sabe vai ser muito útil para os irmãos. Se você tem a sua lição, pegue aí a sua revista, se ela está no celular, não sei se ela está fisicamente na sua mão. Se não tem a revista, pegue sua Bíblia e vamos para o texto áureo. Não dá para me pedir para os irmãos repetir, mas a gente vai aqui caminhando do jeito que dá, Daqui a pouco a gente vai voltar para o calor da escola bíblica, O texto áureo que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Até deixei aqui na lousa, Mateus 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O escritor da revista, ele foi muito inteligente em destacar esse versículo, porque eu não sei se os irmãos vão perceber, mas Jesus ele não diz simplesmente assim: portanto, ide e pregai. Não é simplesmente uma ordem para pregar. A palavra vai dizer: portanto, ide e ensinai. E o ensino, ele é acompanhado da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho ela não é uma fala isolada, não. Acompanhado da pregação, que é realmente onde o Espírito vai lá e convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Através da pregação do Evangelho é que o indivíduo, o ser, vai crer. Mas somente através do ensino do mesmo Evangelho é que aquele indivíduo vai criar raízes, bases suficientes para permanecer crendo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós não vamos nos prender tanto a ficar lendo a revista, mas tudo que a gente for falando, os irmãos vão ver que condiz com o que está na lição. A verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar o desenvolver
ajudará a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, na verdade prática, nós temos aqui uma verdade, que todo discípulo necessita de um mestre. No nosso caso, nós não somos o mestre daquele que nós estamos ensinando, mas nós temos autonomia dada pelo mestre, que é Jesus, para que nós venhamos falar dele. Vou repetir para que os irmãos entendam. O mestre, doutor supremo do Evangelho, o maior ensinador do Evangelho é Jesus Cristo. Nós não somos Jesus Cristo, mas Ele nos capacita para que nós venhamos ensinar aos outros os seus ensinos, os seus mandamentos. Então, nós somos chamados pelo Mestre, nós somos capacitados pelo Mestre, e a Bíblia chega a dizer que existem sim mestres capacitados por Deus, dados a estes o dom, enfim, mas esse é assunto para outro dia. Vamos lá, meus irmãos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20, e em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Nós vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Aí os irmãos vão fazer o seguinte: os irmãos vão depois ler o livro, daqui a pouco, na verdade vão aguardar, porque daqui a pouco a gente retorna para ler Atos, o capítulo 2, do versículo 42 ao 47, tá bom? Nós vamos ler primeiro Mateus, depois a gente vai ler o livro de Atos. Assim, os irmãos vão entender conforme a gente for ministrando a lição. Versículo 16 de Mateus capítulo 28 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja que texto maravilhoso, irmãos, aonde Jesus aqui, comissionando os seus discípulos, ele dá algumas instruções sobre como ele quer que seja feito a sua obra, como ele quer que seja propagada a sua palavra. O nosso Jesus, ele nunca foi a favor de zoada, barulho. Nosso Jesus, ele nunca foi a favor de uma fala onde não termina em comunicação. Eu me lembro que uma vez eu pregando lá em Maranata, eu cheguei a falar sobre isso, que às vezes a pregação, por tanto ter gritos, falta comunicação, e acaba que as pessoas não conseguem entender o que está sendo pregado, e as pessoas sairão dali sem ser edificadas pela palavra que ali foi ministrada. Não estou dizendo que quem chega a alterar a sua voz não está sendo guiado por Deus. Não, muitas das vezes tem pessoas que são usadas com alterar da sua voz, não há nenhum problema com isso. A questão é, quando se trata do ensino, é importante que se fale de uma forma que se chegue ao entendimento, porque se não houver a compreensão daquilo que está sendo falado, aquele que está falando está fazendo um trabalho em vão, não está fazendo um trabalho de utilidade. É por isso que Jesus, ele não só disse: ide e pregai, preguem todo mundo, prega e deixa lá. Não, preguem e ensinem eles a guardar o que eu vos tenho dito, ensinem eles a guardar os meus mandamentos. E todos nós sabemos que para se ensinar é necessário que algumas coisas aconteçam. Preste bem atenção. Quando nós vamos à escola ou vamos à faculdade, existem algumas coisas que nos são dadas para que nós venhamos a aprender com maior eficiência e até mesmo com maior facilidade. Por exemplo, quando nós chegamos numa escola, por mais antigo que seja o seu tempo,
Por mais que não tivesse uma cadeira na escola que você ia, mas dificilmente você iria assistir a aula em pé, não sei que tivesse de castigo, né? Mas normalmente, quando se chega na escola, na universidade, vou falar dos dias de hoje, tem um local para sentar. Por quê? Porque a pessoa sentada, ela consegue relaxar mais o corpo e se concentra melhor do que em pé. Preste atenção. É aconselhável que quando você chega na escola ou na faculdade, você leve um caderno, você leve uma caneta, para você fazer alguma anotação que você queira, ou que a pessoa que está lhe instruindo, o professor, ele pode chegar a pedir, ó, anote isso aqui, né? O professor está lá anotando no quadro, aí sempre tem aquele aluno que pergunta, é para anotar, professor? Aí o professor, não, leve para casa, né? Enfim, mas é instruído que o aluno tenha, por exemplo, em suas mãos esse caderno, uma caneta. É importante que ele esteja sentado, é importante que ele se concentre, é importante, as escolas proíbem, por exemplo, tem muita escola que proíbe também, mastigar chiclete dentro da sala, ouvir música dentro da sala. Por quê? Porque são estratégias didáticas, pedagógicas, que fazem com que a compreensão ela seja melhor. Porque um aluno mais concentrado, ele vai aprender mais. Um aluno mais tranquilo, com o seu corpo relaxado, com as suas ferramentas apropriadas, ele vai aprender melhor. Por quê? Porque o ensino exige isso, padrões. O ensino, ele exige isso, ele exige certos critérios, não dá para se ensinar de qualquer forma. E o que é que nós estamos vendo hoje, na igreja hoje? Ou não tem ensino, ou quando se tem de qualquer forma. Não há uma preparação para o ensino, não há um investimento para o ensino. E como nós estamos tratando de uma lição ministrada pela Assembleia de Deus, né? Mais especificamente aqui no campo de Messejana, EADM, Assembleia de Deus aqui em Messejana, nós falamos de uma igreja como um todo, a Assembleia de Deus, que carrega um peso de nome muito forte. E uma igreja que todo mundo conhece. Quando você diz Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, as pessoas já esperam de você uma postura diferente. Porque é uma igreja que carrega um nome. E é uma igreja que ganha sim muitas almas para Jesus. Mas quase que na mesma velocidade que ganha, a igreja perde muitas almas. Por quê? Porque é uma igreja que ela não tem um ensino, não há um ensino discipulador necessário. Não há a instrução do que é ser um discípulo de Jesus. Muitas das vezes o que há é: Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer salvar a tua família. Aí a pessoa, eu quero esse Jesus. Aí a pessoa vai à frente, aceita Jesus, é convencido do seu pecado. Quando chega, isso no sábado, por exemplo, quando chega no domingo, vai alguém lá, pega o contato dele no sábado ainda, e no domingo o irmão liga para ele: vou passar na sua casa e vou lhe levar para a igreja. O irmão, vou lá, tamo junto, irmão, vou lá, aceitei Jesus, ontem estou ainda no pique. A pessoa chega na igreja no outro dia e depois de uma semana, duas, a pessoa percebe que ela só sabe que Jesus ama, que Jesus quer salvar ela, a família dela, e mais instrução a mais nenhuma ela teve. Ela não teve nada além de uma hora de explicação sobre o que é a Assembleia de Deus. Ela não teve nada além do que poucos ensinos, pouquinha coisa. Eu não estou aqui dizendo aos irmãos que aquelas poucas instruções que às vezes tem uma vez por semana aos novos convertidos não são úteis, são, mas não são suficientes. É importante que a gente entenda, irmão, que o discipulado, ele é como se fosse o leite materno que a criança precisa ter quando ela nasce. Não é durante alguns dias, não, são meses, até o ideal é que seja o primeiro ano de vida, né? No seu primeiro ano de vida por completo, é ideal que a criança se alimente do leite materno.
porque uma comida é a mais saudável que ele vai poder ter. Então, entenda, a pessoa aceita Jesus Cristo, ela precisa de um longo período de discipulado, porque não se trata de entrar em Harvard, não se trata de entrar em Oxford, nas maiores faculdades do mundo, se trata de entrar no céu. E se é difícil entrar numa faculdade onde o nível de prova é muito complicado, é muito difícil, irmão, o que dirá a dificuldade que é chegar ao céu? Mas, irmão, quando eu aceitei Jesus, me disseram que era pela graça, e eu entendi que era de graça. Entenda, a graça, que é o favor imerecido, alcança o pecador. O perdão de Deus alcança o pecador. Mas é necessário que o pecador entenda que para que ele siga a Jesus, ele vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir. Mas como é que ele vai negar a si mesmo se ele não sabe o que tem que negar? Como é que ele vai pegar a sua cruz se ele não sabe o que era a sua cruz? Como é que ele vai seguir a Jesus se ele não sabe andar? Então, o que vai fazer ele entender tudo isso é o discipulado. E o discipulado, ele não é uma explicação de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Não, o discipulado, ele deve, em minha opinião, é claro, agora eu falo da minha opinião, em minha opinião, deve durar pelo menos um ano. Pelo menos um ano de ensino, de aplicação de estudo, para que a pessoa entenda o que é o perdão. Ela não precisa só saber que tem que perdoar, ela precisa entender o que era o perdão, aonde a Bíblia fala de perdão. Ela não precisa simplesmente entender que ela precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, ela precisa entender o que é o batismo. Ela precisa saber aonde está escrito sobre o batismo. Mas, irmão, para que tudo isso? Para que tudo isso? É por falta disso que eu estou dizendo aqui aos irmãos, que as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, porque elas não têm fundamento naquilo que disseram a ela que ela deveria acreditar. Disseram a ela que Jesus a ama, mas ela não sabe dizer 3 versículos que falem do amor de Jesus. Por quê? Porque ela não foi ensinada. Só disseram a ela que ela tinha que ir para o culto, porque Jesus amava ela. Aí isso faz com que as pessoas, por mais que não saiam da igreja, mas que fiquem na igreja, mas que sejam pessoas ignorantes, pessoas que não criam amor pela palavra, pessoas que não têm firmeza para pregar o Evangelho, pessoas que têm vergonha de orar, pessoas que têm vergonha de pregar, pessoas que não glorificam a Deus no culto, pessoas frias. Por quê? Porque foram geradas em sepulcros. Como assim geradas em sepulcros? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu, que tenho uma palavra na boca, no meu coração, a capacitação que eu falei no início aqui, dada pelo mestre, para ensinar, se eu tenho, mas eu não faço, eu deixo a pessoa seguir do jeito que ela quiser, entenda, eu estou criando uma pessoa cheia de informações, que ela vai receber assim do nada. Ela vai chegar no culto e ela vai ouvir muitas informações, e ela vai receber tudo, vai se encher, mas vai continuar sendo vazia, ou seja, morta. É por isso que, como disse Leonardo Ravenhill no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele disse que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque as pessoas, elas não conhecem mais a palavra de Deus, e se não conhecem a palavra de Deus, elas não conhecem a Deus. E é por isso que o discipulado é importante, porque eu não posso simplesmente ganhar a pessoa para Jesus, esquecer a pessoa no banco da igreja e não fazer com que ela entenda que a palavra, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu não posso deixar que ela viva sem que ela entenda que, se ela não dominar esta palavra, se ela não tiver o pleno conhecimento desta palavra, será impossível ela conhecer a Deus como Ele é. A palavra de Deus diz,
1 João capítulo 3, o versículo 2 e 3, a Bíblia vai dizer que um dia nós veremos a Ele como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Perceba, quem tem a esperança de que vai ver Jesus, ele se purifica, ele se santifica. E eu pergunto uma coisa aos irmãos: aonde há, com base bíblica, santificação para o crente, para o cristão, que a palavra não esteja incluída neste processo? Aonde há, com base bíblica, um respaldo para dizer que sem a palavra há santidade? Não há. Então, se não tiver o ensino da palavra, como as pessoas se purificarão? Como as pessoas aprenderão algo a mais de Deus? Então, o ensino, o discipulado, irmãos, ele é algo fundamental. E infelizmente é uma enfermidade da igreja dos dias de hoje, a falta do discipulado. É por isso que a igreja continua perdendo pessoas. É por isso que os irmãos continuam se calando diante dos testemunhos de Jeová, quando os testemunhos de Jeová chegam para falar das coisas dele. É por isso que os crentes têm medo de falar sobre assuntos com outras pessoas, descrentes ou de outras denominações que têm doutrinas que se divergem da nossa. Por isso que os crentes eles se calam, muitos preferem não falar. Na verdade, não é porque ele é manso e não gosta de contenda, de confusão, não, é porque não sabe mesmo. Por quê? Porque faltou ensino, faltou sentar e ouvir. Mas sobrou, sabe o que? Levanta a tua mão e dá glória. Sobrou pessoas dizendo, vai orar. Sobrou pessoas dizendo, busca a Deus e tal. E o que é muito bom, o incentivo que vem do altar, para você adorar, para você glorificar e tal. Se o incentivo é para coisa boa, tudo bem, não tenho nada contra não. Mas mais importante do que dizer levanta a mão e dá glória, é você sentar com a pessoa e perguntar, você tem alguma dúvida? Isto é doutrina, isto é ensino. Tá bom? Então o ensino ele tem os seus critérios, ele tem as suas exigências. Se o mundo percebe isso, irmão, com tanta facilidade, e há grandes investimentos, você vê o investimento que um dono de uma universidade faz para que os alunos que vão ali estudar, eles consigam entender o que vai ser transmitido. Os professores que ganham muito bem, ele paga bons funcionários, investe em salas climatizadas, tem locais de esportes para atrair mais pessoas, e assim vai, porque tudo para que se chegue ao conhecimento, ao entendimento. Porque se não tiver entendimento, não tem nada. Irmãos, quando Nabucodonosor ficou feito um animal, comendo capim, feito doido, que ele voltou ao normal, a Bíblia diz que Nabucodonosor percebeu que voltou para ele o entendimento. Porque o entendimento, ele faz com que nós sejamos pessoas normais. E um cristão normal, um cristão de verdade, ele tem entendimento. Se não tiver entendimento, ele não é normal, é anormal, é estranho, não pode, não é correto. Mas nós estamos tão acostumados em ver crentes sem entendimento, que nós achamos que o anormal é ver um cristão com entendimento. É tanto que quando aparece ou uma mulher, ou um jovem, ou um homem, ou uma criança que se esforce, leia a Bíblia e busca o entendimento, todo mundo fica assim, impressionado. Rapaz, aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é diferente, aquele irmão, ai meu Deus do céu, só falta endeusar o irmão, né? Só falta chamar ele de Jeová 2. Mas no final das contas ele é normal, é um cristão normal. Ele está no padrão bíblico. Se ele tem um entendimento, sabedoria dada por Deus, se ele busca esse entendimento, se ele é ensinado, ele está no caminho certo. No caminho errado está aqueles que não têm um entendimento, que não são ensinados, enfim, né? Então é importante que nós venhamos entender que discipulado é coisa séria, é um ensino sério.
Porque se nós tivéssemos um discipulado mais aperfeiçoado, nós teríamos uma igreja mais firme, né? E menos pessoas dizendo que estão desviando porque está na pandemia. Enfim, vamos seguir em frente aqui. A introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Perceba, olha o que essa introdução está dizendo, que dependendo da forma que a igreja vai ensinar, o caráter daquele cristão, o caráter daquela pessoa que acabou de aceitar a Jesus, ela pode progredir para o bem e ela pode progredir para o mal. Olha, se eu tenho conhecimento em minhas mãos e eu sou um professor de matemática e eu chego para uma turma que não entende nada de matemática e eu digo para ela que 1 mais 1 é 3 e eu convenço elas disso, eu estou sendo irresponsável e eu vou estar ensinando, criando na verdade um bando de gente que vai sair dali com a informação errada e elas vão passar vergonha. Assim é o ensino da palavra. Se a palavra de Deus ela for ensinada de maneira errada, se a palavra de Deus ela for ensinada de maneira irresponsável, de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma rasa demais, aquela coisa assim, sabe, de qualquer jeito, aquela coisa assim que bota qualquer pessoa para ensinar, não, bota qualquer pessoa, bota o irmãozinho que sabe mais ou menos, bota de qualquer jeito e faz de qualquer jeito. Se nós formos irresponsáveis no ensino, lá na frente nós vamos ver que aquelas pessoas, elas vão ser pessoas religiosas que não têm firmeza na sua fé. Elas não vão conseguir caminhar no caminho certo. Por quê? Porque elas foram mal ensinadas. Então, para elas, tanto faz como tanto fez fazer algumas coisas, até porque elas nem sabem que deveriam fazer, porque não foram ensinadas. Então, o excesso de irresponsabilidade no ensino, está causando o excesso de cristãos irresponsáveis, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a verdade, que reclama do dízimo, que reclama da oferta, que reclama que se o pastor fala de roupa, que reclama se o pastor fala de santidade, só por quê? Porque são cristãos irresponsáveis, que não querem se comprometer com a palavra. Por quê? Porque as raízes deles são água, são moles, não tem substância, não tem firmeza. Então, irmãos, é importante que a igreja tenha responsabilidade na forma que ela vai promover o discipulado, porque o discipulado, além de manter as pessoas que foram ganhas dentro da igreja, vão fazer que as pessoas que vão continuar na igreja sejam igrejas de verdade, né? O ponto 1 vai falar sobre o que é discipulado, né? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale tanto no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o ser discípulo é ser um aprendiz, né? É ser um aluno, alguém que está em constante aprendizado, tá bom? O discípulo, ponto 1, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Aqui vai falar um pouco, irmão, sobre esse termo que era dado àqueles que seguiam a Jesus, aqueles que ouviam a sua palavra, e não só ouviam como criam, e não só criam como colocavam em prática, enfim, né? Nós sabemos que os 12 apóstolos eram também conhecidos como os 12 discípulos, né? Aqueles que estavam ali aos pés de Jesus aprendendo constantemente. É importante que a gente transmita essa informação para aqueles que estão necessitando de um discipulado, para que eles entendam o que é ser discípulo. Se ele não entender o que é ser discípulo, ele não vai tomar gosto por aprender, né? Aí o ponto 2 vai falar sobre a grande comissão, né? Que é justamente no livro de Mateus, o capítulo 28, do versículo 18 em diante. Enfim,
vai falar sobre a grande comissão. Quando Jesus ele vai comissionar os seus para o chamado, a pregação do Evangelho, para que eles pudessem curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer discípulos, né? Ensinando eles a guardar os mandamentos. Então, a grande comissão é nada mais, nada menos do que Jesus dizendo aos seus como eles deveriam fazer a sua obra, né? Então, irmãos, a igreja ela foi comissionada, convocada para ensinar. A igreja ela tem esse respaldo nas mãos, né? Então nós temos a lição correta, a mensagem certa. Nós temos em nós as informações que vão dar àquele que está aceitando a Jesus o caminho certo para ir ao céu. Então nós temos que ter responsabilidade, critérios, realmente esforço. A gente tem que ter um conjunto de coisas para que a gente não despreze o que Deus entregou em nossas mãos, tá bom? E o ponto 3 é a educação cristã, que diz o seguinte, ó: a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Aqui nós já começamos a ver um tipo de estudo mais avançado, um tipo de ensino mais avançado. Por quê? Porque quando se fala de... Licença, só tomar águazinha. Quando se fala de discipulado, nós costumamos olhar somente para os novos convertidos, né? Mas todos nós precisamos ser ensinados, né? E, por exemplo, aqui o escritor vai dar o exemplo do curso de teologia, que muitos, por muito tempo, demonizaram o curso de teologia, ou então criticaram bastante o curso de teologia, porque muitos diziam o seguinte, principalmente no nosso meio assembleano, né? Que a teologia esfria o crente. Mas, irmão, a teologia é o estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a sua palavra. Então, como aprender mais de Deus vai me esfriar? O erro, então, com certeza não está no ensino, está na forma que eu vou administrar aquilo que estou aprendendo. Porque, diferentemente de estudos seculares, quando eu decido estudar as coisas de Deus mais a fundo, eu preciso de muita oração. Por quê? Porque senão eu vou deixar com que em mim se crie uma soberba, eu vou deixar com que em mim se crie uma arrogância e até mesmo, às vezes, muitas dúvidas. Então é necessário que, acompanhado do estudo, tenha muita oração. Mas entenda, um estudo teológico ele é muito importante para o desenvolvimento cristão. Por quê? Porque depois que se passa aquela primeira fase de discipulado, aquele leite materno, aí é necessário que a pessoa comece a se alimentar de uma comida mais sólida, de um alimento mais firme. Então é aí que o estudo teológico ele pode entrar. Ele pode entrar como esse alimento mais sólido, né? Como se fosse um baião de 2 com frango assado no domingo. Aquele alimento que vai dar uma sustância assim pro resto da tarde. Então, o estudo teológico ele é muito importante. É muito importante, até porque, como já diz um pregador que eu gosto muito, ele diz assim, se o cristão não vai estudar teologia, ele vai estudar o quê? História de gibi? Não, tem que estudar teologia mesmo, não pode estudar outra coisa, né? Então o cristão, se ele quiser crescer em Deus, ele vai ter que estudar as coisas de Deus, né? Então, isto também é muito importante, né? Eu gostei do título que é a educação cristã, né?
realmente eu gosto muito de fazer esse paralelo entre o ensino religioso cristão e o ensino secular, porque se a gente prestar atenção, irmãos, a gente está perdendo de 10-0, né? A gente vê que secularmente falando, o estudo assim, ele em muitos âmbitos recebe muito investimento, né? E apesar de receber muito, ainda recebe pouco, porque a gente vê o tanto que ainda falta para melhorar a educação no nosso país, por exemplo, né? Se fosse a educação do nosso país, se ela caminhasse bem de verdade, as coisas seriam bem diferentes, né? Então imagine só também no âmbito religioso, se o ensino aos novos convertidos, se o ensino aos cristãos, veteranos, porque tem muito veterano precisando aprender muita coisa, porque ele aprendeu coisa lá atrás, que ele colocou na cabeça dele, que ele entende que é certo, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, existem até senhores e senhoras que estão na igreja há 30, 40, 50 anos, que têm muita experiência, mas que ainda tem pouco entendimento. Então, se a gente, o estudo, o discipulado, o ensino, ele é para toda a igreja, né? Mas ainda mais especialmente para quem está começando, né? Enfim, vamos para aqui o ponto 2, né? O tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Meus irmãos, a palavra, ela é o eixo fundamental do discipulado, porque se não há a palavra, como haverá o ensino? Vamos ensinar o quê? Se não é para ensinar a palavra, vamos ensinar o quê? E aqui eu já quero entrar com algo até mais duro, mais firme. Eu quero dizer aos irmãos, né, principalmente aos líderes, né, que possa ser que alcance esse vídeo, né? O momento do discipulado, ele não é um momento para que se ensine somente o que a igreja, a Assembleia de Deus entende como certo. Não é. Eu já presenciei discipulado aonde se aprendia tudo da igreja, tudo da igreja, mas não se aprendia nada de Jesus. E não é o mais importante, porque aonde a Assembleia de Deus nasceu e tal. Pode ter essas informações do discipulado? Pode, para que a pessoa entenda onde é que ela está congregando, a igreja que ela faz parte. É importante que ela leia, por exemplo, a declaração de fé da sua igreja. Ela é importante sim, mas fazer dessas informações o carro-chefe do discipulado, isso é loucura. Isso é coisa assim, irmão, que deveria ser, assim, sabe, barrada com urgência. Porque o carro-chefe do discipulado é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Irmão, se não for a palavra, irmão, nós vamos ensinar o quê? Para que a pessoa se firme. Porque quando acontecer da pessoa ser provada, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? Olha, na minha igreja ela aconselha, instrui para que toda mulher use saia. Não, irmão, não é essas respostas que a pessoa vai ter diante das provações sobre o que a igreja acredita dele. Não, irmão, ela vai ter que lembrar do que a palavra diz. Ela vai ter que lembrar que diante da tentação Deus dá um escape. Ela vai ter que lembrar que Deus é com ela e aonde está escrito isso. Ou seja, a palavra, irmãos, ela é o primeiro e principal eixo e mais fundamental eixo do discipulado, né? O segundo que vai falar sobre a comunhão, né? A comunhão no Antigo Testamento, por exemplo, não se tratava, irmãos, de uma relação entre Deus e o homem, não. É a relação do homem com o homem. Quem não lembra do Salmo de número 133, né? Enfim, fala sobre a comunhão dos irmãos, né? Que quando ela existe, Deus até, enfim, envia bênção e vida para sempre, né? Deus gosta que haja comunhão. E quando há a comunhão, há o melhor proveito do ensino. Se a igreja não tiver comunhão, como é que a igreja vai ter o ensino? Se o ensino precisa desse contato, se o ensino precisa dessa comunicação, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou me interagir com uma pessoa que eu não tenho comunhão? Isso pode, irmão, acontecer dentro de uma sala de aula, mas acontecer dentro da igreja não vai dar certo. O aluno dentro da sala de aula, ele pode não gostar do professor e ainda assim aprender o que o professor está querendo dizer. No ensino espiritual não funciona assim.
No ensino espiritual, eu preciso ter comunhão com o meu irmão, amar o meu irmão, a ponto de querer, com todas as minhas forças, realmente fazer com que ele entenda o que a palavra diz. E, de forma recíproca, quem está ouvindo tem que ter comunhão com quem está ensinando a ele, a ponto dele entender que ele precisa aprender com o seu irmão. Então, se tiver comunhão, haverá realmente melhor proveito do ensino, tá bom? Olha, diz assim uma parte do texto da lição que fala sobre comunhão assim, ó. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, a exemplo do Salmo 133, como eu falei aqui, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, olha, a comunhão entre os irmãos, agora, na nova aliança, agora, com a vinda e o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, a comunhão dos irmãos, ela é algo tão profundo, que quando eu tenho comunhão com meu irmão, eu tenho comunhão com Deus. João vai dizer assim, olha, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque como ele pode amar a Deus que não está vendo? Se ele não ama seu irmão, a quem vê? Ou seja, se ele não tem comunhão com quem está pertinho dele, como ele vai ter comunhão com Deus? Não, o Evangelho nos ensina que se nós temos comunhão com o nosso irmão, nós também teremos comunhão com Deus. Então, tendo comunhão com meu irmão que eu vou ter comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus e comunhão com meu irmão, aí já começa um processo de discipulado, porque aí eu e meu irmão já estamos nos tornando discípulos de Jesus. Eu, discípulo de Jesus, já conhecendo a palavra, mas me aprofundando no ensino, e meu irmão se tornando discípulo de Jesus, porque está ouvindo alguém que foi capacitado pelo mestre, está ouvindo e aprendendo com alguém que foi capacitado pelo mestre, e assim ele se torna discípulo também, porque ele está ali se curvando ao ensino da palavra de Deus. Então, realmente a palavra e a comunhão são eixos fundamentais, e temos também o serviço. Presta atenção, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente, que quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos lá para o texto, a leitura bíblica em classe, irmãos. Vamos para Atos 2, 42 até o 47. Nesse ponto aqui do serviço, nós vamos ler esse texto. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perceba que igreja saudável, perceba que igreja bem ensinada, igreja onde os irmãos pegavam o que tinham e partiam com quem não tinha, igreja que as pessoas perseveravam no partir do pão, nas orações, na comunhão, igreja que louvava a Deus todos os dias, que perseverava no templo,
Perceba que igreja bem ensinada. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque tinham pessoas ali que estavam à frente, que estavam dispostas para servir. Porque quem não serve, não serve para nada. Vou repetir: quem não serve, não serve. Não é útil. Mas perceba que os líderes da igreja primitiva, cheios do Espírito Santo, serviam a Deus com tanto amor e tremor e temor, que eles ensinavam o povo, sabe, irmãos, com uma firmeza, de uma forma tão especial, que aquele povo que pensa num povo ruim, num povo egoísta, era aquele povo. Só que quando aquele povo conheceu a Jesus, aqueles que tinham repartiam com quem não tinha. Porque eu não entendo como é que ainda na igreja, igrejas imensas, existem pessoas passando fome. Como é que numa igreja imensa existem pessoas que moram a quilômetros da igreja, quilômetros, às vezes vêm a pé, em muitos lugares, vêm a pé, e a igreja tem condições de ajudar o irmão, seja dando uma bicicleta, seja habilitando o irmão e dando um transporte de tem condição, mas a igreja não tem se preocupado com isso. A igreja hoje ela está mais preocupada em outros investimentos, em outros tipos de negócio, e as almas estão, sabe, padecendo, às vezes sem ter o que comer em casa. Mas as igrejas estão aí preocupadas com muitas outras coisas. São muitos eventos, são muitas construções. Esses dias eu estava vendo uma igreja no nosso país, né, que é da nossa Assembleia de Deus, né, é também a Assembleia de Deus no nosso país. E a construção do templo daquela igreja custou 40 milhões de reais. Só a construção do templo foi 40 milhões de reais. E eu pergunto aos irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, e do jeito que muita gente vive, irmãos, necessitado, irmãos, pelo amor de Deus, as nossas preocupações deveriam ser essas preocupações aqui dessa igreja. Será que tem alguém passando fome? Será que tem algum irmão que está precisando de algo a mais? Irmão, isso tem o que a ver com discipulado, tem tudo a ver. Porque uma igreja que ela é bem ensinada, ela se preocupa com essas coisas. A igreja que ela é bem admoestada, ela vai se preocupar com esses detalhes. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus diz. Então o crente que é bem ensinado, ele não vai fechar os olhos para a palavra. A palavra ensina assim: quem tem, parta com quem não tem. Quem está precisando de ajuda, precisa ser ajudado por quem pode ajudar. Então, nós precisamos ser mais igreja como a igreja primitiva era. Uma igreja que tinha perseverança. Por quê? Porque era uma igreja bem ensinada, uma igreja bem admoestada, né? E o ponto 3, irmãos, vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, perceba, o crescimento espiritual, olha o que o discipulado ele vai causar. Agora nós vamos falar dos efeitos que o discipulado ele vai trazer. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornarão novas criaturas, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E possam viver uma nova experiência, como está escrito em Romanos 6,4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual sadio. Meus irmãos, quando a pessoa ela é ensinada,
ela é admoestada, ela é sentadinha no canto dela e ela é instruída na palavra. Ela vai ter um crescimento espiritual, um amadurecimento da sua fé de forma saudável, sadia. Por quê? Porque é isso que a palavra causa, um crescimento sadio. Por quê? Porque se a pessoa não for ensinada e ela só ouvir informações jogadas do púlpito, sabe aquelas coisas que nós falamos no início da lição, aquelas coisas jogadas, ela vai se inchar e não vai crescer. Porque ela vai se inchar e uma hora ela vai se fadigar, ela vai, sabe, está tão inchada e vai pôr tudo para fora, ficar empanzinada, vai estar tudo para fora e vai-se embora. Não vai ficar, porque as tempestades vão vir. Como é que a pessoa que não tem firmeza vai suportar o tempo da tempestade? Não vai. Por quê? Porque ela é semelhante a uma terra que o semeador joga a semente lá, vai um maligno e ó, leva a semente embora, né? Então nós precisamos, através do ensino, fazer com que as pessoas que estão sendo ensinadas tenham a sua fé firmadas sobre uma rocha e não sobre um morro de areia. As pessoas que estão sendo ensinadas através da palavra de Deus terão um amadurecimento, irmãos, assim, impressionante. Eu digo isso porque eu conheço pessoas. Eu também tive a oportunidade de ser muito bem ensinado na igreja onde eu cresci, muito bem admoestado na igreja onde eu cresci, aonde eu não aprendi somente o que era a igreja, tá? Porquê do símbolo da igreja, eu aprendi o que era a Bíblia, o porquê que eu tinha que ler a Bíblia, o que é que tinha na palavra, a importância de decorar versículos, a importância de entender assuntos. Eu aprendi tudo isso, e isso até hoje me é muito útil, porque isso é difícil, irmão, ser um velho nesse mundo que dirá um jovem. Então, o crescimento espiritual, ele é algo assim que vai ser resultado do discipulado. Então, irmãos, vocês são inteligentes, reflitam comigo. Se o discipulado vai ocasionar um crescimento espiritual, a falta do discipulado vai causar o quê? Os irmãos respondam, né? Segundo benefício do discipulado, o crescimento numérico, que é muito importante. Tem gente que diz assim: importante é a qualidade, a quantidade não interessa. Não, interessa sim. Ai não, mas onde é que a Bíblia fala de quantidade? Em todo canto, irmão. Todo canto a Bíblia vai falar de quantidade. Inclusive Jesus disse que quando tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali no meio presente, mas tinha que ter os 2 ou os 3, ou seja, a quantidade é importante. Jesus chamou 12, Jesus chamou os 70, Jesus derramou do seu Espírito sobre 120, e Jesus chamou uma igreja que é um grande povo, é um povo no meio de um povo, e povo é gente. Então o número de pessoas, o crescimento numérico, ele é importante. É tanto que no texto que nós lemos de Atos, a Bíblia vai dizer, no último versículo que a gente leu, que a cada dia Deus, na verdade, acrescentava ali a quantidade de pessoas que estavam sendo salvas. Então, é um dos benefícios do discipulado, do crescimento numérico. Não é aquele crescimento falso que numa noite milhares de pessoas aceitam a Jesus, depois de um mês ninguém está mais lá. Isso não cresceu nada, irmão, inchou e papocou. Então, quando cresce realmente é quando a pessoa aceita Jesus e permanece. Jesus, ele disse que nos faria dar frutos, e esse faria com que esses frutos permanecessem, né? Enfim, o terceiro vai falar aqui sobre o crescimento espiritual, o crescimento numérico, e aqui vai falar sobre o exemplo da igreja de Antioquia na Síria. Preste atenção, vamos ler. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Preste atenção. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, conforme está lá em Atos 11:25.
Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Irmãos, meu Deus, olha que coisa tremenda, confirmando o que a gente disse desde o início. Barnabé era um servo de Deus, mas quando Barnabé chega lá em Antioquia, que ele vê um grupo de gregos, que aqueles gregos têm um costume estranho, um jeito estranho, ele percebe que o que ele tem não era suficiente. Ele disse assim: mas eu preciso chamar Saulo. Saulo vai saber identificar melhor assim, a necessidade aqui, ele vai saber ensinar melhor do que eu. Saulo, né? Vou chamar de Paulo para os irmãos entenderem melhor. Paulo, irmãos, era um homem entendido sobre a lei de Deus, poliglota, um cara altamente inteligente, capacitado por Deus. Ou seja, olha Barnabé se preocupando. Ele não queria fazer de qualquer jeito, ensinar de qualquer forma. E ele chama Paulo. E Paulo, irmão, apesar de toda a sua sabedoria e entendimento, passou um ano discipulando aquele povo. Perceba, um ano todo discipulando, ensinando. Então perceba, irmão, que discipulado não é do dia para a noite, não é, irmãos, não é do dia para a noite que se faz um bom médico, do que dirá um bom cristão, não é do dia para a noite. Ai, irmão, mas eu quando eu aceitei Jesus, eu fumava no outro dia Jesus já tinha me libertado. Tudo bem, existem coisas que são imediatas, mas o entendimento não é imediato. É necessário esforço, é necessário busca por ele. Então, perceba que Paulo passa um ano ensinando aquele povo, até que aquele povo foi realmente discipulado e estava pronto para andar com as suas próprias pernas. É tanto que na nossa lição hoje eles são tidos como exemplo de um povo que foi discipulado, Então a conclusão da lição diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais, que é a Bíblia. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o discipulado ele é tão importante, que ele não forma apenas bons cristãos, mas também forma bom cidadão, porque o cristão ele tem que ser um bom cidadão, porque ele não é somente um cidadão do céu, ele também é um cidadão da terra. No livro de Efésios, no livro de Efésios também, a Bíblia, Paulo vai dizer o seguinte: olha, a igreja que é fiel em Cristo, que está em Éfeso. Ou seja, a igreja está em Cristo, está em Éfeso. Ela é fiel em Cristo, mas ela está em Éfeso. Ou seja, a nossa fidelidade, ela é a Deus, mas nós não podemos esquecer que nós estamos em Éfeso, na terra. Nós estamos aqui. Então nós precisamos entender que nós somos fiéis em Cristo e estamos em Messejana. Nós somos fiéis em Cristo, ou seja, somos obedientes à sua palavra. Mas nós estamos aqui em Messejana, nós estamos na terra e nós precisamos comprar e pagar. Então perceba que o Evangelho também se trata de cidadania, de civilização, de humanidade. Evangelho não é só espiritualidade, é humanidade também. É entender a necessidade do próximo, é empatia. Mas como é que a pessoa vai ter esses entendimentos se ela não é ensinada? Então perceba que o ensino, o estudo, ele é essencial. E se uma igreja que não gosta de ser ensinada, irmão, ela pode ser tudo menos igreja. E uma igreja também que não ensina pode ser chamada de tudo menos de igreja. Então o discipulado ele é uma urgência, que precisa ser posta em prática. Então fica aqui o ensino desta lição, fica aqui esta reflexão. Peço
as orações dos irmãos e espero também que tenha sido de bom proveito. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos no nome de Jesus. Amém.